Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para estudantes de graduação dos cursos de Administração e Administração Pública e também da pós-graduação em Administração Pública de mais de 60 instituições de ensino superior, participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, para ampliarem, acrescentarem, agregarem mais conhecimentos, utilizando-os como formação complementar aos seus cursos. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é a Lei de Responsabilidade Fiscal sob a perspectiva do controle, uma abordagem prática. Para isso, eu já estou aqui ao lado do nosso convidado, que é o Marcelo Aldair de Souza, mestre em Administração Universitária pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e graduado em Ciências Econômicas também pela Universidade Federal. O Marcelo já atuou com licitações de contratações públicas, foi chefe do setor de contratos do IFSC no período de 2007 a 2009 e auditor-chefe da Unidade de Auditoria Interna do mesmo Instituto Federal entre 2010 e 2014. Atualmente, o Marcelo é servidor do Instituto Federal Catarinense, o IFC, onde atua como coordenador de auditoria da Unidade de Auditoria Interna. Ele pertence ao quadro de observadores do Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para as avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio e do Exame Nacional de Alfabetização. E foi indicado também pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação para a apuração de denúncias do Ministério Público relacionadas à contratação de servidores federais por meio de concursos públicos. Marcelo, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela disponibilidade de poder conversar sobre esse tema aqui. Agradeço também à universidade por mais essa oportunidade de estar conversando sobre um tema tão relevante para a administração pública. E é muito importante e oportuno estar nessa instituição que sempre acolhe todas as pessoas que aqui chegam. Então, o tema é a Lei de Responsabilidade Fiscal sob a perspectiva do controle, né? E talvez a gente devesse contextualizar inicialmente essa complexidade de você tratar da máquina do Estado nas suas diferentes esferas, seja administração direta, indireta, autárquica, enfim, sob a ótica do controle, né, das estruturas de controle, sem, contudo, fazer com que isso signifique entraves ou mais obstáculos, vamos lá, à eficiência e efetividade dos serviços que a administração pública tem que prestar. Como é que se trata disso, Marcelo? Quando se fala em controle em administração pública, já se remete à figura da burocratização. Mas, na verdade, se for pensar um ciclo de gestão numa instituição privada, ela acontece com planejamento, com a direção, com o controle e com a efetividade dos atos praticados pela gestão. Isso em administração pública, em administração privada se chama funções da administração. E isso também se insere na administração pública. Ela também tem os seus instrumentos de planejamento, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, também faz as suas prestações de contas e também tem um controle atuando nessas esferas de governo. Então, é necessário ter esse controle. Apesar de ele estar associado a uma burocratização, é necessário porque a gente percebe que no Brasil, mesmo com toda essa estrutura de controle existente, ainda acontece casos de corrupção, de desvios de recursos públicos e a ineficiência do Estado sempre está aflorada. Então, se não existisse essa hierarquia de controle na administração pública, acredito que esses problemas não estariam transparentes, estariam até obscuros. Então, o controle vem para trazer à tona esses desvios, até para a sociedade ter um maior grau de racionalização de que ela é o ator principal dessa sociedade, e não os gestores a quem ela delegou o poder, né? Na verdade, ainda acrescentando, se eu errar, o Marcelo seguramente vai me corrigir, porque é especialista nessa área, esses mecanismos de controle, na verdade, eles não podem ser enxergados como obstáculos, né? Eles, na verdade, sobretudo nas ações de controle interno, eles são antecipações para evitar que lá na frente um processo tenha que ser refeito ou tenha que ser anulado, né, Marcelo? Isso. A gente percebe agora, nas contas da Presidência da República, pela primeira vez, o Tribunal de Contas da União, que aprecia as contas da Presidência da República, inclusive, eles estão considerando que as contas estão de 2014, pela visão do Tribunal de Contas, seriam irregulares, pela primeira vez no Brasil.
justamente porque não foi cumprida a lei de responsabilidade fiscal. Houve as pedaladas fiscais e tal. Então, assim, quando um órgão de controle vai fiscalizar as contas públicas, geralmente ele aplica algumas sanções, mas, assim, no geral, ele aprova as contas com ressalva. Então, assim, está aprovado, mas você precisa ainda melhorar esses procedimentos. No caso que está se tratando agora pela mídia, é justamente considerar irregular. Então, isso é realmente um argumento... É um passo adiante da ressalva, né? Isso. Então, já está, assim, vai considerar irregular, então, as contas não serão aprovadas. Nesse caso, aí implica uma série de consequências. Enfim, aí agora vai ter que ter uma manobra política para reverter esse quadro, assim. Então... Agora, Marcelo, antes da gente avançar um pouquinho para falar, por exemplo, especificamente da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente pode, tentando estabelecer na linha do tempo, vamos dizer assim, a gênese dessas estruturas que nós conhecemos hoje como de controle, elas surgem a partir da Constituição de 88, já existiam antes no Estado, foram aprimoradas? O que a gente pode contextualizar nesse sentido? Toda a estrutura e aparato estatal está previsto na Constituição, né? A Constituição de 88, no artigo 70, fala que a fiscalização contábil, orçamentária e patrimonial é exercida pelo Congresso Nacional, no âmbito da União. Então, o titular do controle externo é o Congresso Nacional. Ele tem o apoio do Tribunal de Contas da União. Então, quem vai a campo fazer a fiscalização e as auditorias é o Tribunal de Contas da União, no caso do Poder Executivo, né, da União. Mas antes disso, já existiam estruturas de fiscalização em cada poder, mas eram estruturas ainda incipientes, né? A partir da Constituição de 88, estabeleceu-se marcos. Inclusive, a partir de 2000, 2003, se criou, no âmbito do Poder Executivo, a Controladoria Geral da União, então é uma estrutura também recente. Ela veio já de uma série de estruturas mais reduzidas e melhorou agora com a Controladoria Geral da União. Então, ela incorporou várias instâncias de controle nessa nova instância de controle que é a CGU. Então, na CGU, dentro da hierarquia dos controles, é o titular do controle interno do Poder Executivo Federal. Assim como cada poder tem uma estrutura de controle, no caso, o Poder Executivo é a CGU, que dá esse apoio à presença da República. Muito bem. Marcelo, com relação agora especificamente à LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, né? 2000, tem 15 anos pelo menos. Como é que se distinguem, no âmbito dela, no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, as atividades de fiscalização e de avaliação? Como é que a gente pode falar... na perspectiva dessa nova lei, dessa lei, né? Isso. Como a gente já comentou ali no começo ali da apresentação, a administração pública ela inicia com planejamento. Esse planejamento, no âmbito da administração pública, é o PPA, o Plano Plurianual, que tem validade de 4 anos. Aí dele é feito umas metas e prioridades, que é materializado na LDO, e anualmente é feita a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é quantificação e valorização. No PPA são só metas qualitativas. E na LOA já é metas qualitativas e quantitativas. Né? A gente dá um exemplo assim de uma... Por exemplo, uma meta geral. No PPA, que é duração de 4 anos de um governo, uma meta é erradicar, não erradicar a pobreza, mas digamos assim... Reduzir 90% os níveis de pobreza no Brasil, por exemplo. Tá. Aí, dessa meta geral, a LOA vai trazer. Para que aquilo aconteça, a gente precisa fazer algumas metas. Então, para reduzir a pobreza, aumentar o nível de investimento no Brasil em 30%, mais ou menos assim. Aí a LOA vai trazer algumas séries de medidas e quantificar essas medidas para fins de acompanhamento depois. Então, uma política pública que iniciou no PPA vai ser materializada durante um ano pela LOA, ela vai existir licitações, vai existir a destinação de recursos, e essa meta, então, ela vai ser avaliada. Então, quando se fala de avaliação, se fala de auditoria e fiscalização, é isso. Então, anualmente, as administrações públicas devem entregar o relatório de gestão, que é toda a atividade que ela faz durante um ano. Certo? E algumas instituições públicas são sorteadas para serem fiscalizadas. Então, quando todas as instituições públicas devem prestar conta, através do relatório de gestão, das suas atividades. Mas nem todas serão fiscalizadas pela CGU, por exemplo. Então, assim, é feito um sorteio e algumas instituições são fiscalizadas. Então, é feita uma auditoria. Então, dessa meta prevista no PPA, foi cumprida, não foi cumprida? Como se comportou essas contas durante o ano? E isso, então, vai virar uma prestação de contas, que é justamente o relatório de gestão, mas o rol de responsáveis pelaquela gestão inclui tudo isso, chama-se prestação de contas. Então, vem o órgão de controle dentro das gestões públicas que foram selecionadas, faz uma auditoria de acompanhamento, de avaliação das contas e encaminha esse relatório para o TCU fazer o julgamento das contas. E isso no âmbito federal, né? Então, todas as instituições federais passam por esse mecanismo. Isso, no
caso da fiscalização. Isso, então eles vêm esse seria uma auditoria de contas. A fiscalização é quando já existe algum indício de alguma irregularidade, então é feita uma apuração de alguma denúncia e vão buscar em loco alguns subsídios para fundamentar uma auditoria mais específica. Aí tem o apoio, inclusive, da Polícia Federal, que faz esse aponte, esse auxílio junto aos tribunais, ao Ministério Público. Então, a fiscalização seria mais nesse sentido, de buscar subsídios. A avaliação? A avaliação é avaliar as contas no sentido do cumprimento de metas. Né? Porque existe, no âmbito federal, o planejamento. Mas em cada instituição também tem o seu planejamento estratégico. Então, vai verificar se as metas estabelecidas internamente foram cumpridas e se essas metas estão aderentes a uma meta maior estabelecida no PPA. Então, geralmente seria isso, a avaliação das metas previstas no plano plurianual. E tudo isso está definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses instrumentos de planejamento, na verdade, eles estão estabelecidos no artigo 165 da Constituição Federal. Diz assim, lei de iniciativa do Executivo disporão sobre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Então, já está na Constituição. E a LRF regulamentou esse artigo? Ela não regulamenta, na verdade, ela traz os artigos, esses... São leis, então, na verdade, elas têm que cumprir uma série de requisitos. O que a LR trouxe? A necessidade de incluir mais algumas coisinhas para melhorar o entendimento da LDO e da Lei Orçamentária Anual. E aí é que eu ia fazer a pergunta, né? Quer dizer, por que foi necessário se criar essa lei específica para o controle da administração pública? Isso. Então, dentro da administração pública, existe a Lei 4.320 de 64, uma lei antiga. Ela trata do controle financeiro da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas ela traz regras gerais de direito financeiro. Não no intuito de responsabilização, mas no intuito de consolidação dos balanços nacionais. Então ela traz conceitos como o que é uma receita corrente, o que é uma receita de capital, o que é o empenho, o que é um resto a pagar. Então ela traz uma série de definições que vão estruturar um balanço da União. Balanço... Quer dizer, rotinas e procedimentos. Isso. Né? É a rotina para contabilizar as contas nacionais. Então, isso é de 64. Né? Então, a lei é uma lei já antiga. E as empresas públicas, elas não estão aderentes a essa lei. Elas estão a uma outra lei da sociedade anônima, que é a 6.404 de 76. Então, também já tem tem uma série de requisitos que tem que ser cumpridos. Então, assim, por que surgiu a lei, né? Que é a pergunta. Por que precisou dessa lei? Quem lembra, quem tem mais de 30, 35 anos, deve lembrar que as contas no Brasil, a inflação era alta, era mais de 1.600 por ano. As pessoas iam diuturnamente no mercado, de manhã era um preço, à tarde era outro, à noite era outro. Então, os níveis de inflação eram muito altos, os juros eram muito altos. Então, o Brasil era um país de incertezas. Então, para investidor, isso não é bom. Então, o Brasil precisou melhorar as suas contas públicas. Então, não foi de uma hora para outra, na verdade. Sucessivos planos econômicos foram criados. Plano Bresser, Plano Collor, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2. Então, Plano Real, finalmente. Plano Real, em 94, né, foi Plano Real. Criou uma nova moeda, o RV. Então, a partir disso, todos esses planos tiveram algumas tentativas de melhorar a economia, controlar a inflação, mas não surtiram os efeitos que se planejou inicialmente. Isso a gente percebeu, então, que começou a controlar a inflação com o Plano Real, então, em 94. Então, mas antes disso, então, tem uma inflação galopante, a dívida pública do Brasil aumentou muito, e o Brasil precisava buscar recursos externos ou investimentos externos para a sua economia. Mas, para isso, ela precisa atingir uma série de requisitos. Então, a LRF, ela se insere nesse ambiente, porque quem vai ditar as regras não é o Brasil, são os investidores internacionais, que são avaliados pelo Fundo Monetário Internacional. Então, ele faz uma série de medidas. Então, assim, para transparecer a conta, trazer as contas mais para transparência, de responsabilização, como a conta vai se comportar, as contas públicas, e como que o Brasil vai tratar desses mecanismos de forma mais controlada. Então, não tinha, na verdade, uma lei que dizia para o gestor, você não tem limite para gastar, não. Cada um gastava e alocava os seus recursos da maneira que mais lhe convinha. Agora, com a lei publicada em 2000, ela tem agora uma série de requisitos que ele deve cumprir para atingir esses objetivos de responsabilização, de transparência. Então, a lei vem nesse sentido. E a inspiração da lei não foi alguém que criou a lei, não, ela buscou inspiração internacional. A própria ajustes fiscais estabelecidos pelos Estados Unidos foi uma inspiração. A Nova Zelândia também estava nesse processo de consolidação das contas, também foi uma inspiração para o Brasil. E também o Tratado de Maastricht, na União Europeia, também com controle de dívida. Então, foram todos esses planos e essas leis externas serviram de inspiração para a nossa lei atual. Quais são os principais pilares de sustentação da Lei de Responsabilidade Fiscal? Isso. Os pilares principais é responsabilização.
planejamento e controle social e transparência. Porque a lei ela vai trazer tudo isso. Ela vai, na verdade, buscar demonstrar para os gestores até onde ele pode ir. Então, até então, o maior gasto com funcionalismo público era com... O maior gasto público era com funcionalismo. Hoje não é mais isso, não é mais assim. Existe um limite. Chegando a esse limite, ele já não pode mais gastar com funcionalismo público. Existe um controle sobre essa gestão. Então, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei de controle. Então, ela, na verdade, até então, os gestores alocavam os recursos da maneira que mais lhe convinha, e agora não. Agora, para que cada... Mas a principal despesa é a despesa de pessoal. Então, na verdade, ela vai ser mais tratada mais diretamente. O controle da dívida pública também vai ser tratado com alguns aspectos principais. Mas o que mais chama a atenção é justamente isso. Trazer a sociedade, a discussão, para que ela seja um ator principal. Porque o maior controle é o controle social. E a lei de responsabilidade traz isso. Traz a possibilidade dos atores, que são nós, da sociedade, de conhecer as contas de cada ente e cobrar efetivamente. Agora, quando a gente fala em controle, há diferentes dimensões desse controle, né? Como é que a gente poderia tentar estabelecer até visualmente, assim, como é que se dá essa arquitetura do controle na administração pública, Marcelo? Vamos pensar, então, uma pirâmide. Então, o controle, como pirâmide, na estrutura principal, lá em cima, a sociedade. A sociedade que dá o poder para um representante para efetivamente representá-la durante um ciclo de gestão. Então, a sociedade é o controle social, o principal controle. Logo abaixo vem o Congresso Nacional. Pela legislação, pela Constituição Federal, o Congresso Nacional é o titulado controle externo. E ele é apoiado pelo Tribunal de Contas da União. Então, o Congresso Nacional com o apoio do Tribunal de Contas da União. Apoio, digamos assim, mais técnico, né? Isso. Na verdade, o Congresso, o Poder Legislativo, ele julga as contas. Mas quem produz todas essas peças e avalia previamente para chegar lá é o Tribunal de Contas da União, que faz essa ponte, né? Então, o titulado de controle é o Congresso, mas apoiado pelo Tribunal de Contas da União. Logo abaixo, em cada poder legislativo, executivo e judiciário, existe uma unidade de controle interno, um órgão principal de controle interno do Poder Executivo, no caso é a CGU, Controladoria Geral da União. Mais abaixo existem as administrações indiretas, então as autarquias, as fundações, a Sociedade de Economia Mista. Foi publicado um decreto 3.591 em 2002, ou 2001, não me lembro exatamente mais, que obrigou as instituições públicas da administração indireta a criar uma unidade de auditoria interna. Uhum. Essa unidade ela dá apoio diretamente para a CGU, no caso no âmbito federal, vamos considerar o federal. Então, existe dentro da própria instituição pública já uma unidade de controle, que vai fazer a avaliação periódica da gestão. E vai fornecer para a CGU, que é o órgão titulado controle interno, subsídios e relatórios sobre a gestão de cada entidade. Então, quando a CGU chega numa instituição, ela já tem um conhecimento prévio dos trabalhos realizados pela gestão, que foram avaliados previamente pela sua unidade de auditoria interna. Então, tudo isso é uma série. São controles que se complementam, né? E no topo principal existe o próprio controle interno de cada unidade. Porque o controle, na verdade, nada mais é de uma avaliação feita pela própria instituição. Não precisa de um setor chamado auditoria interna para avaliar. A própria gestão, através do ciclo de gestão, pode fazer esse controle. Controle pelos pares, revisão dos processos, tudo isso é um controle interno. E isso é mantido e estabelecido pela própria gestão. Isso não está vinculado à auditoria interna. A auditoria interna vai avaliar se isso está aderente ou não. Então, como que isso acontece? A administração pública é regida por leis. Então, para cada processo, tipo uma licitação, tem a 8666, que é de 93. E se um processo foi feito por pregão, é a Lei 10.520. Então, são duas leis básicas que a administração deve seguir. Se ela sai da lei e faz um processo diferenciado, ela saiu do que já está instituído como normativo. Então, ela vai ser questionada. Pelo controle interno, pela CGU, até pelo próprio TCU, né? Então, é justamente isso. O controle, na verdade, não vai criar regras. Ele vai pegar e vai avaliar aquilo que já está existente, se realmente a gestão está aderente ou não a esses mecanismos que já existem. Vai acompanhar a observância do que já tem de norma. Isso. O que se percebe, assim, algumas críticas dos gestores, então, voltando um pouco naquela burocratização, é que os gastos públicos necessariamente passam por uma licitação, né? Para comprar um equipamento, comprar um terreno, comprar uma estrutura. O mesmo material de consumo, enfim. Tudo passa por licitação. Só que a lei de licitação é de 93. E de lá para cá criou-se o pregão, que é uma forma célere de fazer contratações públicas, teve inspiração de empresas estatais, inclusive,
Mas assim, a lei de licitação, efetivamente, ela ainda é de 93, ela não acompanha essa evolução. Então, por exemplo, o poder público está muito eficiente na sua gestão de pregão, na sua gestão de compras, de contratação, mas a lei de suporte ainda é muito retrógrada. Então, como se fala da burocratização, é isso, tem que melhorar a lei, ela tem que acompanhar. Ele já tem um processo de 10 anos para atualizar a lei. Quando ela for atualizada, já vai estar desatualizada. Tem que ser um processo contínuo de atualização. Porque o sistema que se utiliza são softwares bem especializados, que estão tentando buscar, dentro da estrutura do software, colocar os balizamentos da lei, mas a 866 emperra várias coisas. Porque ela precisa ser atualizada e acompanhar essa evolução. Então, enfim, são várias... então, isso é uma crítica, né, que se faz à lei de licitação, mas ela está em vigor, temos que respeitar. E quando se vai fazer uma auditoria, uma fiscalização de algumas contas, justamente são essas o sentimento do gestor, né? Que ele quer agilizar, quer atender a sociedade da melhor forma possível, mas a lei ainda emperra. E quando vem o órgão de controle, não quer saber dessa forma de gestão para ser eficiente, quer saber o que deixou de a lei ser cumprida. Então precisa também uma certa melhoria também do entendimento do controle para estar mais próximo da gestão, não para burlar a lei, mas para entender. Também porque, na verdade, o gestor está ali, está precisando tomar decisões de forma diária, cotidianamente, e tem uma lei que nem sempre acompanha essa forma necessária de agir mais proativa, né? Então, a gente precisa melhorar os entendimentos e principalmente a legislação de suporte. Agora, quais são os entes que estão sujeitos à lei de responsabilidade fiscal, Marcelo? Antes da lei de 2000, se dividia a administração direta e indireta, a sociedade de economia mista, dentro da forma de indireta. A lei ela trouxe alguns conceitos novos. Uhum. Então, vamos começar primeiro trazendo alguns conceitos sobre empresa pública controlada. O que é a empresa controlada? A empresa é uma sociedade cujo capital social com direito a voto pertence ao governo. Então, 51% das ações pertencem ao governo. Isso é uma empresa controlada. Um exemplo? Isso, porque eu queria só determinados conceitos, mas enfim, tá, não, tudo bem, só para... Então, a Petrobras, Banco do Brasil, tá. Isso é uma empresa controlada. O que a lei traz, então, de diferença? Então, ela diz assim, que estão sujeitas à LRF. A administração pública direta, em todas as esferas, então, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, as sociedades de economia mista, os tribunais de contas, e também as empresas estatais dependentes. Então, ela trouxe essa definição, dependente. Então, o que é a empresa estatal dependente? É aquela empresa controlada, ou seja, que a entidade tenha mais de 51% de Estado, votos, né? Tem Estado com direito a voto, pertence a um ente da federação, e que os recursos para pagar despesas de pessoal, despesas de custeio ou de capital, sejam pagos por essa entidade que criou essa... O próprio Estado. O próprio Estado. Então, assim, essa é uma empresa estatal dependente. Então, no âmbito federal, existem 18 empresas que se enquadram nela. Ah, ok. Isso. Por exemplo, vamos citar a Empresa Brasil de Comunicação, a empresa que foi criada agora, a IBSERV, para administrar os hospitais universitários, também está sujeita à LRF, ela recebe recursos do governo. São 18 empresas. Então, quem tiver curiosidade, né, pode acessar o site do Tesouro Nacional, buscar empresas estatais dependentes do Tesouro Nacional. Aí vão buscar, vai ter uma lista atualizada. Tem a relação delas todas. São 18. Então, essas são as empresas que devem obediência à LRF. Aí vamos pensar, então, quem não deve obediência à LRF? Então, por exemplo, as empresas estatais não dependentes. Que, se a gente for pegar também no mesmo site, existem empresas estatais não dependentes, que elas recebem recursos do governo, recursos de investimento. Depois a gente pode tratar disso também. Quando se faz a lei orçamentária anual, o orçamento ele é dividido em orçamento fiscal e da Seguridade Social e orçamento de investimento. Então, todas as entidades públicas, a administração direta e indireta, as universidades, inclusive, recebem recursos do orçamento fiscal. As entidades que não recebem recursos do orçamento fiscal, são as empresas então dependentes, elas recebem desse recurso de investimento, que é para aumentar o capital social. Então, o governo sempre tem maioria do capital social, ele investe nessas empresas porque entende que é necessário ter o comando da Petrobras, ter o comando do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, são empresas que são estatais, mas não são consideradas dependentes do Tesouro. E aí, então, não estão obrigadas na LRF. Não estão sujeitas à LRF. Sujeitas, melhor dizendo. Então, a Petrobras, só para saber, ela é um grupo de várias empresas. Ela tem 22 empresas agregadas à Petrobras. Então, só elas, nenhuma delas estão sujeitas à LRF. Então, são críticas que alguns politicamente se fazem em relação a incluir ou não incluir, mas foi isso que foi estabelecido lá em 2000. 15 anos da lei. Talvez seja o momento de redefinir esses conceitos, melhorar o entendimento, ampliar,
né? Aí também tem um outro argumento, porque essas empresas também, elas competem, então é um argumento político, né? Compete de igual para igual com outras empresas privadas. Petrobras, setor de energia, compete igualmente com, né, não igualmente, mas ela compete com outras empresas privadas que têm mais autonomias de gestão, têm mais flexibilidade de autonomia. Então a Petrobras tem uma diferenciação. O Banco do Brasil também compete com bancos privados, né, Caixa Econômica. Apesar de ter uma relevância social, o governo precisa deles para garantir algumas políticas sociais. Então ela precisa ter o comando acionário, mas também compete igualmente com outros bancos. E aí o argumento seria, se for incluído na LRF, perde competitividade, por exemplo. Mais ou menos, porque eles precisam cumprir uma série de requisitos. Por exemplo, contratar pessoal, eles têm liberdade. Agora, se fossem incluídos na LRF, não teria mais essa liberdade. Por exemplo, na administração pública, no geral, como que se ocorre a contratação? Quando ocorre demissões, né, por falecimento, ou, enfim... aposentadoria. Isso. Então, automaticamente, existe já existe aquele cargo, ele já é suprido. E precisa também ter um respaldo do órgão superior, né? No caso das instituições públicas, digamos, uma universidade, por exemplo, precisa de um respaldo do órgão superior, do MEC, ou das secretarias que auxiliam a gestão de pessoal. Então, isso já está definido. Mas para contratar novos servidores para um quadro, então não é tão simples, né? Porque precisa realmente demonstrar a necessidade e também precisa que o órgão superior aprove ou não essa ampliação. Então, existem algumas possibilidades de contratação para as instituições federais, inclusive institutos federais também, nessa expansão que teve, né, na interiorização da educação superior, inclusive. Então, a Lei 8.745 de 93, ela possibilita a contratação de substitutos, uma série de atividades. Então, os professores também estão dentro dessa legislação específica, porque ela atende uma necessidade de reestruturação específica da economia, assim como também o IBGE, quando faz aquele recenseamento, então contrata temporariamente. Tal. Então, existem algumas flexibilizações nessa contratação, mas fora isso não tem mais. Então, precisa realmente cumprir uma série de requisitos. Então, considerando então, essas despesas que existem na LRF, que ela realmente chegou para controlar, são despesas de pessoal, né? Então, existe um limite. No âmbito da União, é 50% da receita corrente líquida. A gente depois pode definir o que é a receita corrente líquida. Também, no âmbito dos estados, é 60% e do município, 60%. Isso vale para todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, em cada poder. Então, digamos, no âmbito da federal. Então, o poder executivo pode gastar no máximo 50%. Então, da receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? Então, a Lei 4.320 de 64 estabeleceu que as receitas vão se classificar em categorias econômicas, em receitas correntes e receitas de capital. Então, a LRF não tratou de receita de capital, só receitas correntes líquidas. Então, a receita corrente é tudo que aquilo que o cliente recebe no decorrer das suas atividades, por transferências constitucionais, por investimentos do governo, enfim, várias formas de receitas que ele... Várias origens, né, isso, de várias recursos. Origens correntes, então, para pagar despesas correntes. Então, é líquida por quê? Porque ela deduz algumas parcelas. Então, no âmbito da União, o que a União transfere para os estados e municípios a títulos de fundos de participação dos estados e municípios, ela pode deduzir. Então, o líquido é isso. E também pode reduzir as parcelas pagas a título de previdência privada dos servidores. Então, também deduz. Então, a receita corrente líquida é isso. É tudo que ela arrecada, menos aquilo que ela já transfere ou que ela... o fundo de previdência do servidor. Ou ela devolve, né? Isso. Aí, enfim, restitui. Como é que se calcula? A receita corrente líquida ela é calculada no mês de referência e os 11 meses anteriores. Então, prática, trazendo a lei mais para a prática, seria mais ou menos assim. Estamos no mês de maio, por exemplo. Então, como seria o cálculo dessa receita? Não é de janeiro a dezembro. Não é assim. Na verdade, se eu quero calcular hoje a receita corrente líquida, eu pego o mês, hoje, digamos, de maio, mais os 11 meses anteriores. Então, vou até junho, né? Junho do ano anterior. De junho do ano anterior até maio do ano corrente. Do mês corrente. Então, é sempre assim. Então, dependendo do mês que a gente quer calcular, pega aquele mês mais os anos anteriores. E isso é que vai determinar o limite de gastos pela lei de responsabilidade fiscal. Porque é isso que ela traz, porque ela traz como base a receita corrente líquida. A receita corrente líquida é base para cálculo de pessoal, para cálculo de endividamento público. Então, por que isso? Porque a lei ela traz como um dos pressupostos a gestão fiscal responsável. Então, vamos pensar um caso prático, assim. Digamos que eu sou o governo. Então, na minha casa, que sou o governo, eu tenho meu salário, R$1.000 por mês, por exemplo. E eu tenho fixas as minhas despesas, que são chamadas despesas correntes. Água, luz, telefone, sei lá, um pessoal que trabalha para mim ali na casa. Condomínio. Isso. Digamos que eu tenho 1.000 e eu tenho R$900, então, de despesa. Então, no mês, eu tenho um superávit de R$100. Se for trazer isso para o governo,
esse superávit é chamado superávit primário. Ou seja, são as despesas que eu tive comumente, sem pagar ainda despesas financeiras, juros de dívida, nada. Então, assim, a minha atividade normal, eu consegui pagar minhas despesas. Agora, quando envolve pagamento de juros de dívida ou amortização de dívida pública, aí já acontece o contrário, existe realmente um déficit, né? Então, isso é chamado resultado nominal. Então, o primário é sem entrar juros de dívida ou questões financeiras. E o resultado nominal envolve já o pagamento de dívida. Geralmente, o Brasil é bom no resultado primário, ele consegue equilibrar suas contas mesmo. Mas quando começa a pagar dívida, aí começa a ter um deficitário. Então, aí se chama necessidade de financiamento do setor público. Ele vai se endividar mais ainda. Ele precisa pagar a dívida, precisa se endividar mais ainda. Então, ele fica fazendo refinanciamento da dívida. Usa o rotativo do cartão para cobrir o cheque especial. Aí a lei traz em relação a isso. Então, vamos pensar nesse caso aí. Eu sou cidadão. Então, eu tenho um carro. Eu tenho um carro e em janeiro eu tenho que pagar o IPTU, por exemplo. O IPVA. Não, eu vou dizer assim, porque assim, ó, eu vou vender o carro, tá? Nessa linha. Então, assim, eu tenho minha despesa comum, que é R$900, mas em janeiro eu tenho que pagar o IPTU. Aí o que acontece? Pô, o IPTU com o meu salário 1.000, minha despesa já era 900, mas com o IPTU vai para 1.100. Então o meu salário não vou conseguir suportar. Eu tenho duas alternativas. Eu posso recorrer ao empréstimo, então vou fazer uma operação de crédito, então eu vou aumentar a minha dívida, mas vou pagar minhas contas. Ou eu posso pegar esse meu carro, esse meu patrimônio, vou vender e vou quitar minha dívida. Não quero me endividar, eu vou quitar, vou ficar tranquilo. Isso eu posso fazer no setor, né, no privado. Particular. Agora, no setor público, eu não posso fazer isso. Esse carro é considerado uma despesa uma receita de capital, um bem público. Então, a LRF, ela veda a venda de bens do patrimônio público para quitar despesas comuns, correntes. Então, no mínimo, eu tenho que ser eficiente para arrecadar minhas receitas, para suportar as minhas despesas comuns. Não posso vender um patrimônio para pagar essas despesas comuns. Então, ela veda isso. Por quê? Porque senão os patrimônios públicos vão ser deteriorados, vão ser vendidos para pagar despesas comuns. Isso vai demonstrar a eficiência do Estado. Então, quando ele começa a controlar os seus gastos e melhorar a sua arrecadação, não é criando novos impostos, é justamente controlando os seus gastos, né? Posso manter a economia nesse sentido. Então, ele não vai vender o bem. Se vender, é para aplicar em investimento. Posso até vender, claro, é possível, mas não posso aplicar em... Para quitar dívidas. Comuns. Despesas comuns, né? Então, ela veda isso. Agora, Marcelo, eu estou aqui conversando, né, com o Marcelo Odair de Souza, que atualmente atua na coordenação de auditoria da Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal Catarinense, aqui em Santa Catarina, sobre esse tema da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob a perspectiva do controle. E no âmbito das instituições de ensino superior, sejam elas os institutos federais, as universidades federais, tem alguma peculiaridade no que tange a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal ou não? Os gestores públicos, no geral, eles são sujeitos à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, na verdade, esse controle é feito no órgão superior, né, na administração direta, no caso. Então, a Universidade Federal e os institutos federais estão vinculados ao MEC. Então, esse controle é feito já no órgão superior, com o apoio também da Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Então, assim, quando há necessidade de aumentar o pessoal, é buscado, junto ao Ministério do Planejamento, ou órgão superior, códigos de vaga para suprir alguma necessidade de pessoal, por exemplo. Então, isso vai ser feita uma avaliação e vai verificar se vai poder mandar ou não. Então, esse controle não fica aqui, na verdade. A instituição tem autonomia para gerenciar os seus recursos da melhor forma possível, mas quando se envolve pessoal, esse controle sai da alçada da universidade, que tem a possibilidade de dizer que precisa do servidor, mas que essa avaliação é feita no órgão superior, né? Então, esse controle já fica a cargo de um órgão superior, no caso, o Ministério do Planejamento. Né? E com relação às outras atividades que envolvem a realização de despesa, por exemplo, licitações, compras, serviços, enfim, aí a autonomia de gestão fica com a entidade, seja um Instituto Federal ou uma universidade. Ela recebe a dotação, enfim, tem o orçamentário e depois vai ter o financeiro, quer dizer, tem esse descompasso às vezes também, mas essa execução também sujeita ao que dizem todas essas normas relativas a licitações, a pregões, etc. e tal. Dentro da administração pública, a administração só pode fazer uma licitação, por exemplo, quando houver recurso orçamentário. Então, é aquela diferença de orçamento e finança. Tipo assim, o governo, quando faz a lei orçamentária anual, ele prevê arrecadar durante um ano. O orçamento desse ano foi 2,5 trilhões de reais. Então, ele previu arrecadar 2,5 trilhões. E a despesa é o mesmo montante. Então, a despesa e a receita são iguais. Então, previu essa arrecadação. Mas nós estamos em um momento de turbulência. Né? Então, nem sempre aquele previsto vai ser arrecadado. Mas no âmbito das instituições, quando o orçamento é aprovado, então ele manda uma parcela para cada instituição pública. A universidade recebeu
uma parcela desse orçamento já previsto de 2,5 trilhões. Então, aprovou o orçamento, ela tem a autonomia de gerir esse recurso de forma que lhe couber. Mas, é claro, quando o orçamento é aprovado, já existe o recurso para pessoal, já estabelecido, já existe o recurso para despesa de investimento, despesa de capital, material de consumo. Então, em cada rubrica, a universidade tem autonomia de alocar de acordo com o seu planejamento anual. Então, assim, ela pode fazer a licitação? Pode. Só que na hora de pagar, ela precisa do financeiro. Então, o governo vai liberando parcelas de financeiro. Esse ano, com a economia em recessão, não sei se a universidade teve esse problema, mas, enfim, foi uma série de restrições orçamentárias, de liberação de recursos, porque, primeiro, que o orçamento demorou um monte para ser aprovado. Ele foi aprovado só em maio. Então, demorou um monte de discussão para aprovação dos orçamentos. E também a liberação do financeiro estava sendo gradativamente. Então, assim, então, as despesas geralmente que se tinha ali, então, não era com licitação. Como o orçamento estava aprovado ainda, não poderia fazer licitação. Só se for licitação na modalidade de registro de preço, onde não há uma obrigatoriedade de contratação. Mas se você faz, por exemplo, um pregão tradicional... Quer dizer, na verdade, você antecipa o processo, mas não garante... Isso, não garante, porque o pregão por registro de preço, não existe uma obrigatoriedade da administração em contratar. Mas se você faz um pregão tradicional para comprar materiais de equipamentos, então você terminou a licitação, identificou o fornecedor, ele tem o direito de receber. Então, isso se chama, então, empenho. Então, empenho é o ato, pela lei, né, é o ato emanado da autoridade que cria para o Estado uma obrigação. Então, o empenho então, o fornecedor foi identificado, ele vai entregar um material permanente, por exemplo, e então ele vai, do orçamento da universidade, uma parcela vai ser separada, através de um empenho, para esse fornecedor. Mas ele tem um crédito, ele não tem um recurso. Então, isso aí é o empenho. Então, quando ele vai entregar o material, aí alguém vai atestar, vai verificar a legalidade de todo o procedimento, está apto para pagar. Mas a universidade ainda não tem o financeiro, que está demorando a liberar. Então, isso aqui vai ficando pendente. Na verdade, já teria o direito de receber, né? Porque o Estado já tem uma obrigação para com esse fornecedor. Mas como ainda não tem o financeiro, ele vai ficando para trás. Então, enfim, digamos que estamos agora no final do ano. Aí esse empenho ainda não foi pago. Mas, honrado. Eu empenhei, mas não... Aí vamos voltar então à outra lei de suporte, que é a Lei 4.320 de 64. Aí ela fala que esses empenhos que já existe a entrega do bem, ele pode ser inscrito em restos a pagar. Ou seja, é uma despesa do mês anterior que vai ter que ser absorvida no ano seguinte, né? Quer dizer, é uma despesa de um ano absorvida no ano seguinte. Então é restos a pagar. Para isso também tem todo um limite também da LRF que também traz para inscrever esses montantes em restos a pagar. Mas, enfim, às vezes não é o fornecedor e nem a administração pública que nesse caso aqui, deixou de pagar. Então, apesar de ter autonomia de gerenciar o recurso orçamentário, ela não tem autonomia do financeiro, porque ela depende dos repasses vindos da União, no caso da Secretaria de Tesouro Nacional, né? Então, tudo isso, assim, claro, isso não deveria acontecer. Então, quando vem um órgão de controle aqui ver essa situação, tem toda uma explicação de gestão para aquilo ali, então vai se entender. Mas, assim, se for pensar a lei no rigor, não deveria acontecer. Mas o problema já aconteceu acima, né? Acima das instâncias. Né? Muito bem, nós estamos conversando aqui sobre a lei de responsabilidade fiscal, sobre a perspectiva do controle, com o Marcelo Aldair de Souza. E, Marcelo, a gente sempre gosta de conversar diretamente com os alunos que acompanham esse programa Oficinas de Gestão, no sentido de que alguns inclusive já atuando como gestores públicos em diferentes instâncias e esferas, outros buscando essa formação na área de gestão ou de administração pública, no sentido de dizer para eles o que é fundamental para aqueles que se interessam por esse tema, seja no exercício das suas atribuições, seja na sua formação. O que é importante para um gestor público, para alguém que atua na área da administração ou pretende atuar na administração pública, conhecer, entender, perceber e lidar com isso no seu cotidiano. Isso. O mais importante, eu vejo, da LRF é uma consciência cidadã. Mas no Brasil, a gente percebe, existem alguns casos isolados de percepção de que não está bom, que a máquina estatal não está adequada ao nível de sociedade que a gente tem hoje. Então, o mais importante da LRF é justamente isso. Ela traz a necessidade de uma gestão pública responsável e traz a necessidade da transparência. Porque alguns relatórios agora são exigidos, que são publicados quadrimestralmente, bimestralmente, e são disponíveis agora nos portais de transparência, ficam disponíveis nos portais de cada instituição pública.
Então, cabe a cada um de nós, cidadãos, realmente ter uma consciência cidadã, de realmente verificar esses relatórios, avaliar as contas públicas, acompanhar mais de perto, porque a gente dá o poder para os gestores. Agora, cabe a nós também fiscalizar esse poder e fiscalizar como a gestão pública está se comportando, né? Então, existe hoje uma série de transparências sendo divulgadas, mas o acesso ainda é bom, porque a internet hoje está bem disseminada na maioria da população, mas ainda as pessoas não procuram se inteirar desse processo. Elas não fica isso muito a cargo ainda dos órgãos de controle. Então eles estão tirando debaixo do pano alguns atos de corrupção e estão trazendo para a sociedade acompanhar. Então a gente fica indignado. Mas qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como cidadão? Eu gosto de uma frase do Kennedy, que diz, em 1961, ele falou assim: não pergunte o que o seu país faz por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então a gente tem realmente uma necessidade de cobrar, assim, com palavras soltas, né? Mas a gente não tem uma postura cidadã de cobrar, né? Em 2011 foi publicada a lei do acesso à informação. A gente pode buscar algumas informações que estão arquivadas, as informações não são sigilosas. O sigilo é uma característica de exceção. O controle e também a transparência é a regra. Então e quando ela ainda não está ainda clara, cabe a cada cidadão pode buscar essas informações. Então é uma série de possibilidades que a gente tem hoje que não tinha antigamente. Acho que a lei de acesso à informação é uma lei importante, mas ela também é uma lei que também traz pequenas peculiaridades, muito de curiosidade, como tipo, o salário de funcionalismo público, né? Isso aí também é uma polêmica quando ela foi criada. Mas o gestor público, eu também trabalho com gestão pública, sou servidor público. Então, público, é isso. Eu sou funcionário do cidadão. Nós somos trabalhadores da sociedade. Nada natural que o cidadão que nos colocou aqui, de alguma forma, saiba não só do salário, mas principalmente das atividades. Porque o salário é aquele finalzinho do trabalho que uma pessoa faz. Mas ela tem todo um trabalho por trás, né? Ela tem um dever social. Por isso elas estão ocupando um cargo público, né? Enfim, então eu acho que falta isso. A lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe possibilidades. Mas o cidadão ainda não foi atrás. Outro dia, só para complementar, conversando com um professor também que atua em cursos de graduação e pós-graduação, ele disse que fez a pergunta a uma turma de 50 alunos dele, quantos daquela sala conheciam o orçamento da cidade? Nenhum deles dizia conhecer. E olha que era um curso para formar administradores públicos. Então, o primeiro passo tem que ser do cidadão, né, Sim, Marcelo? É isso mesmo. A gente não conhece as nossas leis, a gente não conhece o meio que a gente está inserido aqui localmente, né? Ainda mais conhecer uma coisa maior como é uma administração em âmbito de união, né? Então a gente precisa conhecer localmente o município, vai até o município, verifica lá. Geralmente os municípios têm publicado em portais. Ou no mural, né? No mural Isso. Por exemplo, eu moro próximo a um município chamado de Apiúna, um município bem pequeno, ele ficou nota 10, de 0 a 10. Foi considerado o município de melhor transparência no Brasil. É um município com 20 mil habitantes, talvez? Nossa, deve ter no máximo 10 mil habitantes. Então, assim, toda a hierarquia que existe dentro daquele município é voltada à transparência. E foi dado nota 10, assim. Enfim, então a gente percebe que nos pequenos municípios existe já não cobrança da sociedade, mas os gestores já estão sendo proativos. Até pela proximidade, né, que o cidadão está ali. Quer dizer, né? Então eu acho isso importante. Assim, então, por exemplo, já trazer para a sociedade. A crítica que eu faço é justamente assim, porque os relatórios que são publicados não são tão acessíveis. Então nem qualquer um que vai chegar, vai ler e vai entender o que está escrito ali, né? Mas, enfim, ele está até divulgado. Existe, assim, no relatório de gestão fiscal, que é um relatório exigido pela LRF, está a despesa de pessoal X, limite, existe 2 limites, o limite de alerta e o limite prudencial. Então, digamos que eu sou município X, então, o meu limite de despesa de pessoal é 60%. Então, existe um limite de alerta, que é 90%, em que os tribunais, o próprio Poder Legislativo comunica ao município e os tribunais de contas, alertando, olha, você está chegando perto. E a sociedade também pode fazer isso. Por quê? Porque já está publicado. As contas já estão consolidadas, estão ali. Isso é o limite de alerta. E o limite prudencial é quando chega a 95% daquele limite, né? Então também existe uma série de restrições já quando chega no limite prudencial. E quando extrapola o limite mesmo, aí o ato já começa a ser julgado irregular. Então, a paralelo então, à lei de responsabilidade fiscal, é importante falar da lei 10.028 de 2000. Lei de crimes fiscais. Então, por exemplo, ela dá suporte à lei, porque a lei de responsabilidade fiscal é uma lei administrativa. Você vai seguir esses parâmetros. Mas ela não vai responsabilizar ninguém de imediato, ela não traz nada de responsabilização. Ela diz que tem que ter regras.
Mas quem vai responsabilizar? A Lei 10.028, tá? Ela diz assim, por exemplo, a lei fala que não pode autorizar um ato de aumento de despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato. Se isso aconteceu, o ato é considerado nulo e o gestor pode pegar pena de 1 a 4 anos de reclusão. Mas aí quem estabelece isso é a 10.028 de 2000. Do ano 2000. Também ela foi paralela também à LRF. Então, enfim, ela que traz as penalizações não a mais administrativa, mas sim pessoal, né? Inclusive com penalizações de reclusão, inclusive. Então, assim, existem penas que são administrativas, que vai envolver mais, não o gestor, mas o órgão que ele gerencia. Porque quando você é penalizado, assim, o recurso não vai ser mais enviado porque você deixou de cumprir algum requisito, o que vai acontecer não é o gestor que vai estar com problema, é a própria instituição. Então, quando envolve, então, o pessoal, né, a pessoa, ou com multa, geralmente até 30% do salário, quando a conta foi julgada irregular, por exemplo, ou pena de reclusão, aí sim, já o gestor já vai olhar com outros olhos. Né? Então... Muito bem, Marcelo, quero mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, ter aceito o convite para participar de mais esse programa Oficinas de Gestão. E claro que esse tema suscitaria aí horas e horas, né? Não sei se há mais algum aspecto que você ainda acha que faltou destacar nesse momento. Quem tiver mais informação, quem quiser mais informação vai ter que correr atrás, né? Isso, realmente a informação existe, né? Existem os sites, todos os sites. O site do Tesouro Nacional tem muita informação sobre dívida pública, nós quase não aprofundamos, mas enfim, tem questões lá sobre a dívida. 44% do orçamento do Brasil é para pagar a dívida pública. Os outros é para educação, saúde. Então a gente já vê como existe um problema aí, né? Enfim, mas então a lei ela vai realmente controlar o aumento dessa dívida. Então é importante conhecer um pouco da dívida pública interna e externa. Também saber, na verdade ela é uma série de requisitos, mas precisa também conhecer um pouco de macroeconomia, porque envolve também o dia a dia de uma gestão pública, né? É importante também, então, deixo o recado, realmente entrar no site do seu órgão, lá vai estar a página da transparência. Começar por ali. Isso, ali, porque cada órgão público é obrigado a ter um linkzinho chamado Portal da Transparência, que vai vincular aquela conta daquela administração à Controladoria Geral da União, que controla esse site, e vai todas as despesas ali de pessoal, de diárias e passagens, de licitações feitas, contratos, está tudo escrito ali. Então é importante a gente já começar por ali, né? Que bom. Então existem muitas divulgações, é importante a gente então ir atrás dessas informações. Né? Maravilha. Marcelo Adair de Souza, obrigado mais uma vez por ter participado conosco, e a vocês que nos acompanharam, continuem observando no ambiente virtual, no portal do programa Oficinas de Gestão, a programação dos nossos próximos encontros. Até mais.